Olá, vamos ao nosso Evangelho de hoje. Hoje é terça-feira, 23 de dezembro. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao Pai e agradecer por mais este dia em que abrimos os olhos da carne. Elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus e também agradecer por ser o nosso modelo, ser o nosso guia, ser todo o amparo, todo o caminho. Agradecer também a espiritualidade amiga e companheira, o nosso anjo da guarda, os nossos espíritos protetores e pedir que estejam conosco em mais este dia que se inicia, que estejam conosco na nossa jornada, no nosso trabalho, nos nossos lares, nas conversações, e que eles possam nos inspirar boas ideias, bons pensamentos, bons atos, boas palavras, gestos amigos de carinho, de consolo, que nós possamos ser instrumentos do Teu amor, Pai querido, Jesus nosso Mestre. Permaneçam conosco, hoje e para todo sempre, que assim seja. Então vamos ao nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, vamos ver o que sai hoje para o nosso breve estudo, nossa breve reflexão. Amem os seus inimigos, capítulo 12. Estamos então já no fim do capítulo, saiu o item 13, Instrução dos Espíritos. Item 13, um espírito protetor, em Bordeaux, 1861. Vamos então, deixa eu baixar um pouquinho. Vamos ler o que nos diz aqui. O duelo, que antigamente era chamado de julgamento de Deus, é um desses costumes bárbaros que ainda tem vestígios na sociedade. O que diriam se vissem dois adversários mergulhados em água fervente ou em contato com um ferro em brasa para resolverem suas questões e dar ganho de causa àquele que melhor suportasse a prova? Diriam tratar-se de costumes insensatos, pois o duelo é ainda pior do que tudo isso. O duelista habilidoso comete um assassinato a sangue frio, pois, com toda ação planejada antecipadamente, está seguro do golpe que vai desferir. Para o adversário, quase certo de que vai morrer na luta, em razão de sua fraqueza e inabilidade, é um suicídio cometido com a mais fria reflexão. Muitas vezes procuramos evitar o duelo, usando a alternativa, igualmente criminosa, que elege o acaso como um juiz. Mas isso é o mesmo que voltar ao que chamávamos de julgamento de Deus na Idade Média. Porém, naquela época, éramos infinitamente menos culpados, pois até mesmo a denominação julgamento de Deus indicava uma fé ingênua na justiça divina, que não deixaria morrer um inocente. No duelo, tudo é resolvido pela força bruta, onde o ofendido é quem geralmente morre. Estúpido amor próprio, tola vaidade e louco orgulho. Quando iremos trocar tudo isso pela caridade cristã, pelo amor ao próximo,
e pela humildade que Cristo tanto nos ensinou e deu o exemplo? Somente quando isso acontecer é que irão desaparecer da terra esses costumes monstruosos que ainda governam os homens e que as leis são impotentes para reprimir. Não basta impedir o mal e querer o bem. É preciso que o sentimento do bem e do horror ao mal estejam gravados no coração do homem. Vamos ler essa última frase. É preciso que o sentimento do bem e do horror ao mal estejam gravados no coração do homem. Muito bem, e aqui se encerra a nossa leitura deste item 13 do capítulo 12. E aí nós lemos e pensamos, mas aqui não tem muito o que refletirmos, não existem mais duelos, né? Na nossa época, realmente duelos, como se coloca aqui, aquele duelo onde aconteceu a questão, precisa se resolver a honra, né, como eles chamavam, precisa se manter a honra de uma das partes, não sabiam como, então vamos para um duelo que aí Deus vai mostrar. Era isso que se pensava. Deus vai mostrar, e ainda colocavam um juiz, né, para ficar vendo se as regras iam ser obedecidas, para realmente jogar nas mãos de Deus a justiça, entre aspas, né? Aí nós pensamos, mas isso não acontece mais. Não acontece desta forma, mas nós ainda temos uma imaturidade moral onde muitas vezes fazemos isso. Nós temos percebido atualmente duelos terríveis, de outras formas, em outros formatos, onde o mal se traveste de bem, de ideologia, de opinião, para fazer duelos. Duelos talvez não tão sangrentos no sentido literal da palavra, mas talvez tão desastrosos ou mais, porque levam massas, multidões a se separarem e a duelarem uns contra os outros, em prol de uma opinião, de um posicionamento. Brigam, se arrancam pedaços, se dilaceram verbalmente, chegando até ser fisicamente às vezes, esperando que Deus mostre daqui a alguns meses a justiça divina, como se isso fosse verdade. Se lá atrás está deixando claro esse espírito que não era Deus quem definia o vencedor, tampouco será agora. Então que hoje fique esta reflexão, que cada um de nós que está indo tomar atitudes, está resolvendo tomar posicionamentos, tomar atitudes, dizer palavras, pelo seu orgulho, pela sua vontade de espetar o irmão, saiba que está tomando a atitude de falar por si, não por Deus, não pela verdade. Porque a falta de caridade nunca poderá ser justificativa para a verdade. A verdade pode existir, todo mundo tem o direito de ter o seu posicionamento, ter a sua opinião, mas a partir do momento que precisar ir atacar outra pessoa, outra ideologia, outra religião, outro grupo social, outra raça para ter
a razão deixou de ser verdade, deixou de ter caridade, mesmo que travestida de toda a boa intenção de uma figura pública, de uma figura amorosa. Que pensemos seriamente sobre isso. Nós temos o livre-arbítrio, Deus está no comando de tudo sempre, sim. Mas nós temos o livre-arbítrio de tomar as nossas atitudes, fazer as nossas escolhas e responderemos por elas. Não fiquemos como antigamente pegando a arma e atirando para todos os lados e dizendo que Deus vai decidir o que é certo. Todos nós estamos tendo a oportunidade de fazer as nossas escolhas. Vamos para uma pergunta do Livro dos Espíritos. Vamos pegar um lápis. Vamos ver. Capítulo 8, Libertação da Alma. O sono e os sonhos. Vamos para a pergunta 401. Então Kardec vai perguntar o seguinte: durante o sono, a alma repousa como o corpo físico? Então Kardec está perguntando, nós deitamos para dormir e o nosso corpo descansa. E a alma faz o mesmo? Descansa juntinho ali com o corpo físico? E os espíritos vão responder, não. O espírito nunca fica inativo. Durante o sono, as ligações que o prendem ao corpo físico se afrouxam e ele vai se encontrar com outros espíritos no plano espiritual. Então, o nosso espírito, alma enquanto reencarnado, não precisa descansar, porque não cansa. Então, a partir do momento que nós dormimos, nós nos desdobramos, ficamos presos sim por um cordão fluídico, né? Esse cordão só se rompe com a morte do corpo físico, mas quando dormimos, a nossa alma sai se reencontrar com outros espíritos. E aqui tem muita coisa para a gente descobrir, conversar, mas hoje o que nos basta saber é que a alma não descansa, ela sai do corpo físico, fica presa por uma ligação fluídica, sim, mas ela sai para reencontrar outros espíritos. Muito bem, então vamos encerrar. Quem quiser pegar uma água para fluidificar, vamos fechar os olhos e agradecer mais uma vez ao Pai pela oportunidade bendita da vida, desta existência, esta oportunidade que temos todos os dias de nos tornarmos um pouquinho melhor. Mestre Jesus, esteja conosco nestes dias, especialmente em que celebramos o teu nascimento, que nós possamos levar para o bom entendimento esta data, estes dias, refletindo, enchendo os nossos corações de amor e que este sentimento perdure. Espiritualidade amiga permaneça conosco hoje e para todo sempre. Que assim seja. Tchau, tchau.